pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao bloco anterior, algumas questões objetivas ligadas ao tema estudado, ação penal, tá bom? Vamos analisar a primeira. Item 1, ou a primeira questão. Não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal. Olha que interessante essa pergunta, gente. Aqui a gente precisa ter um conhecimento no que diz respeito ao arquivamento dos autos de inquérito policial, tá bom? Só lembrando um procedimento que nós já vimos em aulas anteriores. Depois de concluído o inquérito policial, o delegado de polícia faz o relatório e envia o inquérito policial ao juízo. O delegado de polícia não arquiva autos de inquérito policial e nem mesmo manda arquivar os autos de inquérito policial. Ele relata o inquérito policial e envia ao juízo. O juiz, por sua vez, abre vista ao promotor de justiça e o promotor de justiça, gente, se ele tiver indícios de autoria e materialidade, ele oferta a denúncia. Se ele não tiver indícios de autoria e de materialidade, ele retorna o inquérito à delegacia de origem para que o delegado de polícia proceda a novas diligências e ali angarie novos elementos informativos para que depois o promotor de justiça ofereça a denúncia, tá? Ou ainda, o promotor de justiça pode, analisando os autos de inquérito policial, entender que o crime, por exemplo, está prescrito, ou então que o fato é atípico, de modo que, nesse caso, ele solicita o arquivamento dos autos de inquérito policial. A questão aqui versa sobre cabimento ou não cabimento de ação penal privada subsidiária da pública se o promotor de justiça solicitar ou requerer o arquivamento dos autos de inquérito policial. Gente, se o promotor de justiça analisou os autos de inquérito e não encontrou o fato típico, ou encontrou um fato típico prescrito, por exemplo, ele solicita o arquivamento. E se ele solicita o arquivamento, gente, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. De modo que a questão número 1, ela está certa, tá? A alternativa aí, ou o item a ser assinalado é o certo, porque o enunciado é: não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o MP, ao invés de oferecer a denúncia, promover o arquivamento dos autos de inquérito dentro do prazo legal. Não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? O arquivamento tem as suas razões. Só vai caber ação penal privada subsidiária da pública se o promotor de justiça não oferecer a denúncia no prazo correto diante de um fato típico e ilícito que tem ali elementos indiciários de autoria e de materialidade. Beleza? Muito bom. Questão número 2. Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente. A representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a ação penal que dispensa formalidade. Olha que interessante, né? Que dispensa formalidade, bastando a intenção das vítimas em autorizar essa persecução penal. Gente, bacana, ó. Vejam. Primeiro, que a representação da vítima, a representação do ofendido num crime de ação penal pública condicionada à representação é, sim, condição de procedibilidade. Estudamos na aula competente a isso, na aula específica desse tema, diz para vocês que a representação é tida como condição de procedibilidade. Sem a representação, o promotor de justiça não pode iniciar o processo por meio da denúncia. A condição para que haja processo, portanto, condição de procedibilidade, ela só existe, né? A denúncia só pode ser ofertada quando houver a condição para o processo chamada representação, tá bom? Então tá correta. Com relação ao processo penal, julgue o item subsequente. A representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a ação penal. Agora, outra dúvida. Dispensa formalidade, Robson? Ou precisa ser formal, precisa ser uma peça escrita? Gente, o STF já se manifestou sobre isso. Isso é ponto pacífico na doutrina, ok? Inexiste a necessidade de formalidade. Ou seja, não precisa formalidade
para manifestação da representação. Se a vítima for à delegacia, olha, você tem a intenção de processar? Se ela fizer assim, ó, pronto, já é a representação. O que o Estado precisa para investigar e, posteriormente, para iniciar o processo, respectivamente, delegado de polícia e promotor de justiça, é a manifestação de vontade do ofendido em ver o criminoso sendo processado. É a condição volitiva, é a condição de vontade, a manifestação do ofendido em ver o seu agressor, o agente criminoso, processado. Olha, você quer processar? Quero, pronto, acabou. Como pode ser também uma peça bonita, escrita por um advogado, venho à presença de Vossa Excelência, né, delegado de polícia, representar pela instauração de inquérito policial, estabelece ali 2, 3 laudas escrevendo o fato criminoso. Pode ser também, mas não se exige formalidade, tá? Então é condição de procedibilidade, sim, e dispensa formalidade, bastando a intenção das vítimas, né? Pode ser da vítima ou das vítimas, em autorizar essa persecução penal, então, correta, essa afirmativa, tá bom? A questão número 2 é certa a assertiva ou a essa afirmativa, tá bom? Vamos para o item 3, uma questão enorme da Polícia Civil do Estado de São Paulo, escrivão VUNESP, lá em 2018, tá bom? Vejam, Mévio, durante um mês, foi vítima de crime de ameaça, processável por ação penal pública condicionada à representação. Nas ameaças, ou melhor, as ameaças eram feitas por carta, mensagens de celular e ligações telefônicas. No dia 20 de janeiro de 2017, enquanto dirigia, ele recebeu via celular vídeo mostrando seu carro saindo há pouco da garagem do prédio onde se encontrava, seguido das palavras: estou atrás de você. Em desespero, Mévio bate o carro e, com ferimentos sérios, após passar por cirurgia, fica internado. Impossibilitado de comparecer à delegacia, a esposa de Mévio noticia o fato à autoridade policial. A autoridade policial, passados poucos dias, identifica a pessoa que seguia o carro de Mévio no dia do acidente. Tratava-se um vizinho de bairro que, meses antes, teve com o Mévio uma discussão em jogo de futebol. Ouvido o vizinho em 10 de fevereiro de 17, este confessou. Olha que interessante, gente. Aqui se descobre quem é o autor do crime. Lembrem-se que representação tem um prazo decadencial de 6 meses para que seja feita a partir do momento em que se sabe quem é o autor do fato criminoso. Olha que interessante saber a redação do artigo 38 do Código de Processo Penal, que dentro desse problemão enorme que está na tela aí de vocês, nós tínhamos que descobrir, ó, quando é que foi descoberto o autor do crime. Vejam, o autor do crime confessou no dia 10 de fevereiro de 17. E isso é importante. Vamos continuar. Este confessou ser o autor das ameaças, mas diz que tudo não se passava de brincadeira. Mévio, ainda internado, contrata advogado e outorga a ele poderes especiais para representar contra o vizinho, para que fosse processado e condenado pelo crime de ameaça praticado. O advogado contratado por Mévio comparece à delegacia para representar contra o vizinho somente em 5 de agosto de 2017, tendo juntado a procuração. Passado um tempo, Mévio e seu vizinho, uma nova partida de futebol, reconciliam-se, se reconciliaram e passam a bradar a todos que tudo não passou de uma brincadeira. Mévio agora pessoalmente comparece à delegacia em 10 de outubro de 17 e se retrata da representação anteriormente feita, dizendo não mais querer processar o amigo. Diante da situação hipotética,
assinale a alternativa correta, levando em conta o CPP. Olha que bacana, uma pergunta que requer da gente um conhecimento, né? Vamos lá, questão número 3 e as alternativas, tá bom? O que eu fiz aqui, gente? Passei de tela porque essa questão é muito grande. Então eu vou para a questão número 3, PC, SP, Escrivão, VUNESP 2018, olha lá, tá? Mas agora as alternativas. Alternativa A, o que diz? A representação por previsão legal pode ser objeto de retratação desde que a vítima se retrate antes do prazo de 6 meses contados da data da representação. Tendo se retratado no prazo, o vizinho não mais poderá ser processado pelo crime praticado. Gente, ó, há possibilidade de retratação da representação, mas o marco que permite e não permite mais a retratação é o oferecimento da denúncia. O prazo de 6 meses é para se representar. Agora, a retratação da representação, desde que antes do oferecimento da denúncia, independe de prazo de 6, 8, 3, 4 meses. Às vezes a investigação, gente, demora mais de ano. Imagina, eu vou na delegacia e represento. Aí inicia-se uma investigação. Se a investigação demora 1, se a investigação demora 2 anos para ser elucidada, desde que antes do oferecimento da denúncia, eu posso me retratar. A letra A está dizendo, a representação por previsão legal pode ser objeto de retratação, vírgula, desde que a vítima se retrate antes do prazo de 6 meses contados da data da representação. Não existe esse prazo, gente. Questão A, a alternativa A está errada, ok? Letra B, a representação por previsão legal só pode ser feita pessoalmente pela própria vítima. Assim sendo, a representação feita pelo advogado de médio, ainda que com procuração específica, não possui validade. Errado, gente, errado. O artigo 38 do CPP diz assim, né? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou o seu representante legal, né, decairá do direito de queixa ou de representação no prazo de 6 meses. Então, pode o ofendido, como pode também o representante legal, tá bom? Letra C, a representação por previsão legal não pode ser objeto de retratação. Opa, não pode? E o artigo 25 do Código de Processo Penal, que diz que a representação será irretratável depois de oferecer a denúncia. Ou seja, o próprio 25 nos autoriza retratação da representação desde que antes do oferecimento da denúncia. Tá bom? Letra D, a representação por previsão legal deve ser feita no prazo máximo de 6 meses da data do fato. Não, mentira, gente. Na mesma circunstância da letra A, né? Não existe um prazo para a retratação da representação. A letra D está dizendo a representação por previsão legal ainda, né? Ou seja, tem artigo dizendo deve ser feita no prazo máximo de 6 meses da data do fato. Não. A retratação da representação deve ser feita antes do oferecimento da denúncia, dure o tempo que durar para o desenvolvimento do inquérito policial. Demorou ali 1 mês, ofereceu a denúncia, não cabe mais retratação da representação. O inquérito demorou aí 2 anos. Ah, já ofereceu a denúncia? Não, então cabe retratação. Depois de 2 anos e 2 meses, oferece a denúncia. Ué, ofereceu a denúncia, não cabe mais retratação da representação. É o que diz o artigo 25 do Código de Processo Penal. Bem certo que lá está dizendo o contrário senso, né? O artigo 25 diz a representação será irretratável, vírgula, depois de oferecida a denúncia. No sentido contrário da leitura do 25 do CPP, desde que antes do oferecimento da denúncia é completamente cabível a retratação da representação. Letra B está errada, então só nos sobra a letra E. A representação, por previsão legal, deve ser feita no prazo máximo de 6 meses da data em que se descobrir o autor do fato. Perfeito! Sob pena de decadência, também, certinho. Tendo sido feita dentro do prazo, ainda que mediante procuração específica, é regular. Perfeito.
Ok, essa é a correta, tá bom? Questão grande, envolve algumas informações, mas a letra correta é a letra E. Questão número 4. Vamos lá, agente de necrópsia. Vamos lá, 2018. No que se refere à ação penal, de acordo com o CPP, é correto afirmar. Letra A. O Ministério Público é o titular exclusivo de todos os tipos de ação penal. Opa, até da ação penal privada? Não, da ação penal privada não, né? Dependendo, porém, nos casos de ação penal privada, de anuência do ofendido para o início do processo crime. Não, mentira, o promotor de justiça não é titular de todas ou de todos os tipos de ação penal. Ele é titular da ação penal pública, conforme o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e o artigo também 257, inciso 1 do CPP, tá? Ação penal privada, ele não é titular. Letra B. A letra B diz o seguinte: nos crimes de ação penal pública condicionada, uma vez oferecida a representação, esta se torna irretratável. Gente, falamos sobre isso exaustivamente nas aulas e na questão anterior. A representação ela é retratável, desde que antes do oferecimento da denúncia. Aqui está falando, nos crimes que se processam mediante ação penal pública condicionada, uma vez oferecida a representação, esta se torna irretratável. Não, eu posso representar hoje e amanhã eu posso me retratar da representação, desde que não tenha havido o oferecimento da denúncia. Tá bom? Artigo 25 do CPP, acabamos de falar. Letra C. A letra C diz: nas ações penais privadas, vindo o ofendido a falecer, o processo crime será declarado extinto. Não, né? Nós temos lá o artigo 31 do CPP. E o artigo 31 do CPP diz que, em havendo morte, quando o ofendido falecer, cabe substituição processual do CAD, lembra? Ou do CCAD, que eu falei para vocês, né? O CCAD, companheiro, esse companheiro aqui com base no 226, parágrafo 3º da CF, que equipara a união estável ao matrimônio. Esse primeiro C aqui é do cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? Então, não vai ser declarado extinto, não. Cabe substituição processual. Letra D. O Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública, dependendo, porém, dos casos previstos em lei, de representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, ou de requisição do ministro da Justiça. Opa, olha que legal, nós temos aí aquelas duas espécies de ação penal pública condicionada, que é a condicionada representação do ofendido ou de seu representante legal, ou então de requisição do ministro da Justiça. Letra D é a letra correta. Vamos ver por que a E está errada. O Ministério Público poderá ingressar com a ação penal privada. Ah, não, o Ministério Público com ação penal privada não combina, gente. Ah, não, está errado. Se o ofendido ou seu representante legal não o fizerem no prazo de 6 meses, não, se não fizerem no prazo de 6 meses, o ofendido ou seu representante legal, nesse caso haverá decadência, ok? Beleza? Letra D é a correta. Vamos para a última questão desse bloco. Perito oficial criminal, Instituto AOCP, ano de 2019. O direito de ação penal é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Letra A representação é retratável até o recebimento da denúncia pelo juiz. Cuidado com isso, hein? Não é recebimento, é oferecimento da denúncia. De novo, ressalto a importância do artigo 25 do Código de Processo Penal. Diz lá, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Não é recebida a denúncia, tá?
Para iniciarmos o processo, inicialmente o promotor de justiça oferece a denúncia, né? Isso não é um P, isso é um D. Ato contínuo, o juiz recebe a denúncia. Então, não é recebimento da denúncia, é até o oferecimento da denúncia, tá? Então, a letra A está errada. B, a ação penal nas contravenções só será iniciada com auto de prisão em flagrante. Não, a ação penal nas contravenções penais, todas as contravenções penais processam-se mediante ação penal pública incondicionada, ok? Letra C. Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação pública subsidiária da pública. Nossa, que confusão que fizeram, né? Na verdade, é a ação penal privada subsidiária da pública. Então, a letra C aí está bem errada, né? Não existe isso, ação penal pública subsidiária da pública, né? Letra D. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Perfeita. Letra D. Redação de um dos parágrafos do artigo 5º do Código de Processo Penal, ok? E a letra E. As fundações, associações ou sociedade legalmente constituídas não poderão exercer a ação penal, tá? Podem sim, nós temos lá o caso de crimes contra a honra, e nesse caso também eles têm legitimidade. Beleza, gente? Espero que tenham